Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula, esta sobre aplicações da função horária da posição no MUV. Bom, primeiro vamos retomar. A gente viu que nos gráficos V versus T, ou seja, velocidade versus tempo, o deslocamento ele é em número igual à área. Em outras palavras, no gráfico velocidade versus tempo, para achar o deslocamento, basta encontrarmos a área. Então, aqui eu tenho um gráfico V versus T, é em meu V, né? E a área que se forma abaixo da reta aqui é a área de um trapézio. Então, se eu quisesse achar o deslocamento nos 8 primeiros segundos, bastava calcular a área do trapézio. Aqui, base maior, base menor, que é esse lado aqui, né? As bases são os lados paralelos, vezes a altura, que é a distância que separa as bases, sobre 2. Então, base maior 50, a menor, no caso, é 10, a altura vale 8, né, sobre 2. Então, nós vamos ter 50 mais 10, 60, 60 vezes 8, 480, por 2, 240. Então, vamos lá. A gente vai fazer o mesmo procedimento. Um gráfico V versus T, a gente vai calcular o deslocamento, fazendo o cálculo da área do trapézio. A base menor é VO, a base maior é V, e o tempo de 0 a T é a altura. Então, está aí a formulinha, cálculo do trapézio, base maior V, base menor VO, tempo corresponde à distância entre as bases, que é daqui até aqui. Então, está aqui o cálculo do deslocamento, né? Fazendo a distributiva, V vezes T, VO vezes T, está aqui. Agora a gente viu que V é, na verdade, VO mais A de aceleração vezes T de tempo, que é a função horária da velocidade. Então, onde tem V, eu escrevi VO mais A vezes T. Próximo passo, fazer novamente a distributiva. VO vezes T e AT vezes T. Então, foi o que eu fiz. VO vezes T, AT ao quadrado, e o restante foi repetido. Um próximo passo, eu vou juntar os termos VOT e VOT. Então, eu vou ter 2 VOT. O restante eu só repetir, né? Agora, eu vou separar essa parte aqui, 2 VOT mais AT quadrado, desse modo. 2 VOT sobre 2 e AT quadrado sobre 2, como duas frações, né? Isso me permite simplificar essa parte, né? E lembrando que ΔS é S final menos S inicial, eu vou ter VO vezes T, AT quadrado sobre 2. E por último, passando o S0 para o outro lado, né, a gente fica com a função horária da posição no MUV. Está aqui, que mostra que a posição S depende da posição inicial, da velocidade inicial e da aceleração. Então aqui a gente fez a dedução da função horária, né? Mostrar ali um dos métodos para mostrar como chegar na função horária da posição no MUV. Isto feito, chegamos à função horária. Então está aqui, S é a posição num instante específico, SO a posição quando o tempo é zero, VO, velocidade quando o tempo é zero, e A é a aceleração. Então esse é o famoso sorvetão, e é ela que a gente vai usar nos próximos exercícios. Então vamos lá. Para cada uma das funções horárias da posição, indique os valores da posição inicial, velocidade inicial e aceleração em unidades do Sistema Internacional. Então está aqui a função, eu só quero reconhecer qual é a posição inicial, qual é a velocidade inicial e qual é a aceleração. Então, escrevi a função horária aqui da posição e estou comparando que termo está no lugar do SO, 10. Que termo está no lugar do VO, o 2. Né? E que termo multiplica a aceleração, o T ao quadrado, o 4. Então, está aí. Posição inicial é 10, velocidade inicial 2 e 4 é que multiplica o T ao quadrado. Mais um exemplo. Mais uma vez, escrevi a função horária, né, comparando posição inicial, está sozinho, é menos 5. VO é o que multiplica o T.
perceba que aqui eu escrevi o 1, mas se não tivesse o 1 também estaria valendo, seria número 1, a velocidade inicial. E a aceleração? Bom, a aceleração é 6, porque 6 dividido por 2 dá 3, né? Então a aceleração é sempre o dobro desse número aqui. Então, a aceleração, 6 metros por segundo ao quadrado. Mais um exemplo, né? Agora fiz questão de colocar o SO igual a zero, mas nem precisava, era só não representar, que também estaria tendo o mesmo efeito, né? Escrevendo a função horária, o SO é zero, VO é quem multiplica o T, então é 1, e a aceleração, como foi dito, eu vou dividir um número por 2 e o resultado vai dar 2. Então, que número eu divido por 2 para dar 2? A resposta é 4. Então, a aceleração vale 4. E, para fechar esse exercício, está aqui mais uma função horária. Perceba que não tem o termo que multiplica T, né? Não aparece T aqui. Isso quer dizer que o VO é zero. O termo que vem sozinho é o SO. E quem está multiplicando a aceleração aqui é o número 1. Né? Mas lembra que ela está dividido por 2 aqui na fórmula. Né? Então, que número eu divido por 2 para o resultado dar 1? Resposta 2. Em resumo, a aceleração é sempre o dobro desse número. Se aqui é 1, a aceleração é 2. Se aqui é 2, a aceleração é 4. Se aqui é 3, a aceleração é 6. Então está aí os valores. SO vale 20, VO é 0, por isso não aparece o T aqui, e a aceleração vale 2. Então, esse é o exercício mais básico possível, só identificando os valores da posição inicial, velocidade inicial e aceleração. Exercício 2, né? Para cada uma das funções horárias, escrever a função horária da velocidade. Então, eu tenho uma função horária da posição e quero a função horária da velocidade, né? Então, para escrever a função horária da velocidade, eu preciso do VO e da aceleração. O VO vale 2, né? E a aceleração vale 4. Só retomar o exercício 1. Né? Função horária está aqui. V igual a VO mais A vezes T. Basta substituir os valores do VO e da aceleração. Então, 2 mais 4T. Tá aí. Mais um aqui. VO vale 1 e a aceleração é menos 6. Lembra que é o dobro desse número. Então, escrevendo aqui no lugar do VO, você coloca 1, a aceleração é menos 6. Escrevi a função horária. Mais um exemplo. Olha lá, quem multiplica o T é o VO. Então, o VO vale 50, negativo. E a aceleração, o dobro desse número, aceleração 4. Então, menos 50, 4. Função horária é menos 50 mais 4T. E o último aqui, perceba que não aparece o termo que vem sozinho, então SO é zero. Não aparece o termo que multiplica T, então VO também é zero. A aceleração é o dobro desse número. Então o VO é zero, a aceleração é 1, e aí ficou V igual a VO mais A vezes T. Como VO é zero, V igual a T. Então aqui também no nível básico, né? Vamos para mais um. Agora sim, com um nível de complexidade básico, que é o que a gente costuma encontrar. Para cada uma das funções horárias do move, determinar o instante em que o móvel passa pela origem. Passar pela origem eu já adiantei, significa passar pelo zero. Ou seja, quando é que ele vai chegar na posição zero? Se é que chega. Esse aqui mostra, ó, começou no 180, né, e vai diminuindo. Então, uma hora chega no zero. Quando é que chega no zero? Essa é a pergunta. Então, zero no lugar do S, está aqui. 5t quadrado, passei para o outro lado, né, ficou positivo. 5 passou dividindo, deu 36. Raiz de 36, porque tem um quadrado, mais ou menos 6. Solução t igual a 6 segundos, né? Só admitindo o tempo como solução positiva. Então, está aí. Quando é que passa pelo zero? No instante t igual a 6 segundos. Então, se fôssemos fazer um gráfico aqui, o gráfico da posição em função do tempo, esse gráfico seria uma parábola, porque a equação é do segundo grau, né? É t ao quadrado, e uma parábola com concavidade para baixo. Está aqui o 180, esse seria a posição 180, né? E com cavidade para baixo, a gente teria um gráfico como esse. Aqui no caso 180, que seria o vértice da parábola, né? Esse seria o tempo menos 6, 0 e 6. Né? Como eu falei,
a gente só teria como solução, no caso da física, a parte negativa, essa parte aqui nós tiraríamos. Então, esse seria o gráfico. Vamos para mais uma, né? S igual a menos 10t mais 2t quadrado. Perceba que o SO vale 0, VO é menos 10 e a aceleração é 2. Quando é que ele passa pela origem? Quando o S for 0. Então, escrevi a função colocando 0 no lugar do S. Perceba que é uma equação do segundo grau, onde o terceiro termo, o termo C, vale 0. Aí você tem dois modos, pelo menos, para resolver. Ou aplicando Bhaskara, né? Ou simplesmente colocando T em evidência, que é o que eu vou fazer. Aqui não é necessário usar a fórmula de Bhaskara. Então, está aqui. Coloquei o T em evidência, né? Fica menos 10, já que T vezes menos 10 dá menos 10T. E T vezes 2T, 2T quadrado. Né? Então, está aqui. Coloquei o T em evidência. Isso tem sempre duas soluções. O que está fora do parênteses é igual a 0. Então, a primeira solução, T igual a 0. Isso significa que no tempo 0, a posição inicial é 0. Veja que já estava aqui, não aparecia a posição inicial. Né? A segunda solução é o termo que está dentro do parênteses igual a 0. Então, está aqui. Menos 10 mais 2t igual a 0. Passando menos 10 para o outro lado, 10 igual a 2t, t igual a 5 segundos. Então, aí, ele sai do zero e depois de 5 segundos ele retorna ao zero. Né? Já dá para ter uma noção aqui do gráfico. É uma equação também do segundo grau, portanto, sempre parábola, S e T, né? T e S. Aqui é o zero. A gente sabe que no tempo 0 e no tempo 5 ele passa pela origem. Como a parábola aqui tem concavidade para cima, já que o A é positivo, né, provavelmente esse aqui seria o formato da nossa parábola. Aqui, isso seria o 5. Tá? E aqui o 2,5. A parábola é sempre simétrica. Certo? Então tá aí letra B. Letra C. Agora eu tenho uma equação do segundo grau completa. Os termos C, da fórmula de Bhaskara, B, né? E o termo A, então aqui, nenhum deles é igual a 0. Né? Você pode fazer por soma e produto ou qualquer outra maneira que conhecer. Eu vou fazer aqui usando a fórmula de Bhaskara. Então já identifiquei, o termo que está sozinho é o C, o que multiplica T é o B, e o que multiplica T quadrado é o A. E cuidado, não é o A de aceleração, o A da fórmula de Bhaskara, já que a aceleração é o dobro desse número. Né? Então está aqui. Igualei a 0, que a pergunta é quando passa pela origem, e vou calcular o delta. B ao quadrado menos 4AC. B vale 2, então está aqui 2 ao quadrado, menos 4. A vale menos 2, está aqui menos 2, e C vale 24. Né? 2 ao quadrado é 4, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 24, 192. Né? Fazendo a sominha, 196. Achei o delta. Agora é achar o que a gente chama lá na matemática de x' e x'. Aqui a gente tem t, t1 e t2. Né? Então, fórmula de Bhaskara escrita aí, substituindo os valores de b, que é menos 2, né? Na verdade é mais 2, o menos aqui eu fiz o jogo de sinal, o valor do delta e o valor do A vale menos 2, né? Menos 2 mais ou menos raiz de 196, que é 14, dividido por 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Isso prevê duas soluções, né? Duas soluções a gente vai ter aqui. A primeira, com 14, positivo, t igual a menos 3. Segunda solução, t igual a 14 negativo, t igual a 4. Então, a solução nossa vai ser t igual a 4. Né? Apenas solução positiva para tempo. Então, tá aí. Agora, um exercício um pouco mais complexo para fechar a nossa discussão. Para cada uma das funções horárias do move, determinar um instante e a posição nos quais o móvel inverte o sentido do movimento. Opa, então vamos lá. Aqui é a função horária. Eu quero saber quando ele inverte o sentido do movimento. Já que numa parábola, se é que inverte, né? Tem um vértice. Então, ele estava indo num sentido, mudou o sentido. Estava indo num sentido, mudou o sentido. Em que instante isso acontece? Ora, isso acontece quando o móvel para.
quando a velocidade for igual a zero, ele inverte o sentido do movimento. Então, aqui, olhando na função, a velocidade inicial é 20, a aceleração é menos 4. Lembra que a aceleração é o dobro desse número. A função horária da velocidade, V igual a VO mais A vezes T, VO vale 20 e A vale menos 4. A função horária é essa. Então, retomando, quando é que inverte o sentido do movimento? Em qual instante? Quando a velocidade for igual a zero. Então, zero no lugar da velocidade. Passando o 4t para o outro lado, t igual a 5 segundos. É quando ele inverte o sentido. Né? E onde? Em qual posição ele inverte o sentido? Aí é achar o s. Então, pega a função horária da posição e onde tem t, vamos colocar o 5. Fazendo isso, chegamos aqui a 50 metros. Portanto, ele inverte o sentido do movimento em 5 segundos na posição 50 metros. Ele saiu da posição 0. Reparem que o SO vale 0. Né? Isso já dá para ter uma noção inicial do gráfico. Eu sei que o nosso gráfico é uma parábola. Sei que tem concavidade para baixo, porque o A é negativo. Né? Sei que a posição inicial é 0. Então, a gente já tem bastante elemento, S e T, para pensar um gráfico. Concavidadezinha aqui para baixo, saindo do 0. Né? Vou fazer devagarzinho. Eu sei que ele inverte o sentido do movimento no tempo 5. Então, aqui é quando ele inverte e essa é a posição, 50 metros. Está aqui. E se a gente lembra que a parábola é simétrica, se aqui é 0, aqui é 5, então aqui é 10. Né? Ali é a metade. Então, ele chega ao solo novamente no tempo 10. E que vai ser exatamente a próxima pergunta. Quando o móvel passará pela origem? Resposta, no tempo 10. Mas, quando o móvel passará pela origem? Bom, como eu falei, passará pela origem quando S for igual a 0. Então, colocando 0 no lugar do S, né, eu vou ter, colocando aqui o T em evidência, né, duas soluções. Uma delas quando T for igual a 0 e a outra 20 menos 2T igual a 0. Ou seja, T igual a 10. Então, tá aí as duas soluções. Esboce o gráfico, já foi feito, já tínhamos essa noção clara lá no começo, né? Mas está aí, joguei os valores no Excel, parábolazinha, triste, porque o A é negativo, né? Boquinha triste aqui. Começa do zero, o vértice é aqui, lembra que esse ponto é sempre quando a velocidade é igual a zero, isso é muito importante para vários exercícios. Ele inverte o sentido na posição 50 e tempo 5, já que a parábola é sempre simétrica. 5 e 10. Né? Esboçar o gráfico da velocidade em função do tempo. Então, está aqui. Só lembrar que era uma equação do primeiro grau. Né? 20 menos 4t era a nossa função. Então, está aqui, retazinha, decrescente, equação do primeiro grau. Então, está aí. Vamos ao segundo caso. Está aqui a função horária, né? Equação do segundo grau, função horária da posição. E eu quero saber o instante em que o móvel inverte o sentido. Para isso, eu preciso escrever a função horária da velocidade. Então, V é igual a VO, que no caso vale menos 6. Aqui tem o número 1, a aceleração é o dobro desse número. Então, mais 2t. T igual a 3 segundos. É, portanto, quando ele inverte o sentido. E em qual posição? Pega a função horária da posição e onde tem t, coloca o número 3, que é dado ali. Né? Tanto aqui quanto aqui. Logo, inverte a posição no tempo, inverte o sentido no tempo 3 e na posição menos 1. Segunda pergunta, quando vai passar pela origem? Ora, passar pelo zero, se é que passa. Vamos calcular. 0 no lugar do S, né? E vamos aqui calcular o delta, lembrando que esse termo aqui é o termo C, a ordem aqui está inversa. Menos 6, no caso, é o B. E o A vale 2. Aliás, o A de Bhaskara vale 1. Perdão. Né? Então, a gente tem aqui os três termos. Calculando o delta, a gente vai obter delta igual a 4. Aí. Calculado o delta, vou achar o x' e x'. Aqui no caso é t, t1 e t2. Né? Menos b, então ficou menos, o b vale menos 6. Né? Mais ou menos raiz de 4, dividido por 2 vezes 1. Isso permite chegar a duas soluções, uma delas é t igual a 4,
a outra t igual a 2. Né? E aí já dá para ter uma ideia de como fica a nossa parábola. E é a próxima pergunta. Né? Aqui posição versus tempo, equação do segundo grau, parábolazinha. Como o A da aceleração é positivo, com cavidade para cima, ou A de Bhaskara, tanto faz. Aqui, né, com cavidade para cima. A posição inicial é 8. Posição é 8. Né, e ele passa pelo zero no tempo 2 e no tempo 4. Então, está aqui. Então, só desenhando a nossa parábola. 2 e 4. Entre 2 e 4, né, a média, o meio aqui é 3, que é quando ele inverte o sentido, que a gente já tinha calculado aqui, ó, inverte no tempo 3. Então, está aqui o vértice, né? E ele inverte na posição menos 1. Então, deu direitinho aqui na parte de baixo. Então, está aí o gráfico completo, que vai ser a próxima pergunta. Né? Esboce o gráfico S versus T. Aí, para ficar bonitinho, eu joguei no Excel, lancei a função, tá aí os dados. Né? Gráfico S versus T, mais bonitinho aqui também, mesmo gráfico que eu fiz anteriormente. Então, posição inicial, aqui é quando inverte o sentido, sempre o vértice da parábola, ponto aqui de inversão do sentido, né? Aqui, então, e a coisa simétrica aqui, né? Parábola sempre simétrica. Então, tá aí. E última coisa, gráfico V versus T. Lembrando que para construir o gráfico, você tem que olhar sempre para a função. Se a função é do primeiro grau, o gráfico é uma reta. No caso aqui, começa do menos 6, sinal de mais sobe, né? Então começa do menos 6 e subindo. Então tá aí, joguei os dados no Excel, começa do menos 6 no tempo 0, né? E olha lá como é simétrica as duas coisas. No tempo 3 é quando a velocidade chega a 0, aqui. Então os dois gráficos coincidem. No tempo 6, né, ele está lá na posição 8, novamente. Então perceba uma certa simetria aqui. Né? E outra, eu tenho um gráfico V versus T. Se eu calcular a área dessa figura, eu acho o quanto andou. Isso é muito importante. Então, por exemplo, aqui eu tenho um triângulo. A base é 6, a altura... A base é 3, a altura é 6. 3 vezes 6, 18. Base vezes altura. Como é um triângulo sobre 2. 18 por 2, 9. Então, ele andou 9 metros. Ora, ele estava na posição 8. Então, foi voltando, voltando, voltando. Opa, chegou até o menos 1 aqui. Do menos 1 até o 8 dá 9 também. Perceba aí, então, a equivalência entre os dois gráficos. Eles dizem exatamente a mesma coisa. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Foi mais uma videoaula essa, só com a função horária do MUV.